É, aí um pouquinho do que eu já fiz, né, do que eu trabalhei, enfim, bastante tempo na área de radiologia. Para quem ainda não me conhece, atualmente eu trabalho na Philips como especialista de aplicação na parte de GT, que seria a terapia guiada por imagem, né? E aproveitando isso, a minha aula hoje é voltada para a hemodinâmica. O pessoal pode ter confundido ou achado estranho um pouco, mas assim, o que normalmente a gente vê nos eventos, né, é estudo angiográfico por tomografia computadorizada ou anjo-CT, né? Esse é o mais comum. Então, quando vocês viram na programação, não estava errado. O que a gente vai estar falando hoje é de estudo tomográfico por hemodinâmica, tá? Então, a ideia é que vocês conheçam um pouco o que é o equipamento de hemodinâmica e o que tem de software agregado ao método de imagem de diagnóstico e tratamento, tá? Bom, o objetivo então é mostrar para vocês o estudo de cortes tomográficos, né, equipamentos de hemodinâmica, posicionamento, aquisições de imagens, indicações de exames, manipulação de pós-processamento de imagens e fusão de imagens com outras modalidades, né, de forma bem sucinta, né, porque a gente poderia falar cada parte dessa apresentação, é um tema bastante abrangente, então vamos tentar fazer de forma resumida para que a gente possa aproveitar mais esse período aí. É importante a gente correlacionar, porque já que a gente vai falar de tomografia, né? É, todo mundo sabe da evolução dos tomógrafos, né? Então, desde um single slice, o dual slice, multi-slice, e aí vem uma série de crescimento de número de detectores dentro dos equipamentos, né? E cada vez mais a gente tem mais detectores, né? E o grande segredo agora, a busca disso é trabalhar com menos radiação, né? Agora, na hemodinâmica, isso é um pouco diferente. O que vocês estão vendo aí é o equipamento de hemodinâmica, o equipamento de angiografia, tá? Nós temos junto com a parte do arco o que a gente chama de flat panel detector, que seria um detector de painel plano. A diferença com relação à tomografia, nós não temos uma fileira de detectores para ter a captura de imagem, de informação, né, de cálculo matemático, até converter isso em sinal elétrico e gerar uma imagem. Quem faz isso na hemodinâmica é o detector. E aí é importante a gente citar que existem diferentes tipos de tamanhos de detectores. Então, nós temos aí equipamentos com detectores de 7 polegadas e que podem chegar até 20 polegadas, ou seja, uma cobertura que vai de 20 centímetros até 48 centímetros. E é importante entender também que existem salas dedicadas para diferentes modalidades. Então, o que vocês estão vendo aí é uma imagem de um flat panel pequeno que é voltado para a área cardíaca. Então, por que isso, né? Porque quando você faz uma projeção mais aguda para fazer o estudo da anatomia da coronária, muitas vezes você precisa fazer uma angulação cranial bem aguda e que com um flat panel de tamanho grande, você não conseguiria chegar nessa angulação. Tá? Então, quando a gente fala uma sala dedicada, é importante entender qual é o perfil do cliente para adequar o melhor equipamento para ele. Tá? Nessa outra imagem, vocês estão vendo um exemplo de uma sala híbrida, e aí nós vamos trabalhar com um detector grande, onde a ideia é fazer procedimentos intervencionistas de alta complexidade, em que, além de você fazer o diagnóstico e o tratamento minimamente invasivo, em qualquer situação mais grave ou complicações durante o tratamento, que você tenha uma sala que te permita fazer uma abordagem de uma cirurgia aberta. Então, daí a importância de você estar numa sala híbrida,
né? A importância de você direcionar um paciente com essa gravidade para que tenha todo um suporte de fazer o diagnóstico, de fazer o tratamento minimamente invasivo, mas, se necessário, também fazer uma abordagem, uma cirurgia aberta. E a outra opção de sala é uma sala dedicada para neuro. Então, o que vocês estão vendo aí é um exemplo de uma sala com equipamento biplanar, tá? Ou seja, ele é constituído de um arco de piso e de teto, onde eles vão trabalhar de forma simples ou monoplane, por exemplo. Você pode trabalhar apenas com o arco de chão, apenas com o arco de teto, mas em situações que você necessita fazer de forma simultânea, eles também trabalham com o arco sincronizado. Isso é interessante para neuro, principalmente porque você tem uma projeção em AP e automaticamente você tem uma projeção em perfil. Então, você tem a lateralidade e você tem a profundidade. O que também é muito bom é que você consegue reduzir o meio de uso de contraste para 50%, já que você adquire duas projeções em uma única ejeção de contraste. O posicionamento do paciente, normalmente trabalhamos de duas maneiras. Ou ele pode ser com o arco acima da cabeça dele, ou com o arco lateralizado à mesa, para que a gente possa fazer uma cobertura de todo o corpo, tá? Principalmente da parte de abdômen e membros inferiores. Para a realização de tomografia, o que está sendo demonstrado é uma rotação, fazendo a cobertura do paciente, tanto no modo sobre a cabeça ou com o arco posicionado lateralmente à mesa e fazendo uma projeção, uma rotação em volta do paciente também. Diferente da tomografia, que você faz uma hélice e faz o movimento da mesa para poder fazer uma cobertura helical, helicoidal, na hemodinâmica não acontece isso. A mesa ela fica fixa, quem rotaciona apenas é o arco, o tubo emite o feixe de raio-x durante a rotação de 270 graus, chegando essa informação num detector que é único. O que vai limitar a área de estudo vai ser o tamanho do detector. Então, trabalhamos com um FOV menor ou maior, dependendo da área, do tamanho do flat panel. Aqui vocês vão poder entender um pouco, é uma simulação de quando o paciente chega na sala de hemodinâmica. Então, existe uma equipe, médicos, enfermeiros que recebem o paciente. Está sendo feita uma avaliação neurológica, já que a gente vai falar de tomografia, né? E principalmente em pacientes acometidos com AVCs, né? Então, toda a parte de protocolo, ela pode ser selecionada tanto da sala de comando quanto da sala de exames, tá? Isso pode ser feito pela equipe de radiologia, enfermagem ou médica que tenha conhecimento da operação do equipamento. Então, o que vocês estão vendo é uma aquisição. A aquisição, normalmente, ela é rápida, e a partir da aquisição você vai ter essa informação para que seja feita a visualização dentro da sala de comando ou na sala de exames pelo próprio médico, tá? É importante a gente falar que, cada vez mais, hoje, o médico ele fica mais autônomo para poder fazer as operações, tá? Então, em situações onde normalmente não há uma equipe completa, em casos de emergência, final de semana ou plantão noturno, e você não tem toda a equipe, o médico não precisa ter o suporte dos demais. Ele normalmente domina o equipamento e pode fazer todas as aquisições de dentro da sala de exames, tá? O que vocês estão vendo aí é a rotação de aquisição, né? A partir daí, você tem todas as informações na aquisição, no monitor de aquisição ou no monitor de pós-processamento, a nossa workstation. O que é interessante ver nessa imagem é que vocês têm num tablet de grau médico, né,
todas as funções para fazer a manipulação da imagem. Não necessariamente que você precise ir na sala de operação para estar trabalhando essas imagens. Isso agiliza muito a tomada de decisão do médico durante o procedimento, para ele saber qual vai ser a conduta naquele momento, tá? Então, olha só como é bem intuitivo, muito simples de visualizar. Todas as informações estão na tela. Tudo isso pode ser registrado de dentro da sala de exames, tá? Ele vai seccionar para fazer um estudo do vaso e o posicionamento do estente. Você tem as medidas, você pode marcar. Então, tudo isso muito simples, muito fácil, muito rápido para o médico tomar a melhor decisão. Falando um pouquinho das indicações de exames, não só a parte de neuro é utilizada a tomografia por hemodinâmica hoje. Nos estudos vasculares, abdômen, visceral, oncologia e também doenças estruturais do coração. Então, vocês podem ver que é uma gama grande de diferentes modalidades que podem ser beneficiados com a tomografia no equipamento, tá? Então, em neuro, normalmente para stroke, para VCI, aneurisma, controle de pós-implante de stents ou qualquer tipo de device, controle pós-intervenção com suspeita de hemorragia, fusão de imagens com tomografia, com ressonância, isso tudo é possível para neuro. Para a parte vascular, a tomografia é muito bem indicada para embolização prostática, uterina, para avaliação de prótese de aneurisma de aorta abdominal, fusão com tomografia e roadmap, inclusive o roadmap tridimensional. Em oncologia, nós vamos ter as indicações para embolizações hepáticas, que isso é muito utilizado hoje, planejamento tridimensional, para guia de punção, assim como na tomografia se faz as punções guiadas por CT, na hemodinâmica também temos softwares que são dedicados para a guia de punção. Fusão de imagens e o roadmap. E na parte de cardiologia, doenças estruturais do coração, então nós temos aí para correções de doenças estruturais, controle pós-angioplastia com suspeita de derrame pericárdio, planejamento de TAV, que é implante de válvula aórtica transtorácica, transcatéter, e fusão de imagens de tomografia também.